do Vasco também é raro o Vasco iniciar o ano com um treinador que pegou o time já na temporada passada, né? E não foi que o Diniz pegou nos últimos jogos. O Diniz teve ali mais de 6 meses trabalhando, né? Então teve um período longo do Diniz com o Vasco que foi mantido para essa temporada 2026 e começa a se movimentar no mercado. Tem muita questão de SAF ainda para ser resolvida para definir investimentos para o ano, mas é um Vasco que chega vice-campeão da Copa do Brasil, com um campeonato muito irregular no Brasileirão. Dá pra gente ter uma noção do que esperar desse Vasco do Diniz para 26? Assim, já tem alguma cara? Porque foi um Vasco que, para mim, é um Vasco ainda muito indefinido, tá? Os trabalhos do Diniz, para mim, de maneira geral, é difícil você prever. Cada jogo acaba sendo meio que uma surpresa. Então, acho que eu não consigo identificar ainda muito bem, projetar com convicção um 2026 do Vasco. Vocês conseguem pensar num Vasco diferente, não sei, para 2026? Será que o Diniz muda alguma coisa? Eu acredito que a maior dificuldade realmente seja exatamente o ponto do Diniz, né? Que o Cara, Diniz... essa imagem tá brincadeira, hein? Não tô vendo. A gente tá sem imagem aqui. A gente tá sem retorno, peraí. Pô, isso aí não. Não. Isso é bagunça. É liguejar. Walter Mercado? Isso é bagunça. Ô, o Bandeira, cara. Aí não, Bandeira cara. o Bandeira tá parecendo aquele pirata dos Piratas do Caribe, como é que é? O Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Que isso, cara? Inacreditável. Não. Cara, O Garoni tá parecendo aquele cara, aquele Zoltar do filme Quero Ser Grande. cara, Sabe qual é que ficava dentro do vidro da cúpula, assim? Pô. E a gente, tá parecendo o quê, Papa? Não, você tá parecendo a cigana. E eu tô parecendo Algum um Papa personagem mesmo, um Papa negro. Assim, de roupa. É mesmo. Cadê a fumaça branca pra anunciar o Papa? Cara, inacreditável. Não, vou embora. Dia 2 de A janeiro. criatividade da galera tá Os demais. caras estão meu sem irmão. trabalhar, tem tempo. Acho que isso é falta de serviço, né? O nome disso é falta de serviço. Os caras estão deve aqui. ser mesmo. Isso é brincadeira, hein? Mas voltando ao Voltando Vasco... ao futebol, as nossas previsões. É até engraçado, né, Garoni? Porque a gente para pensar até que a gente tá falando aqui de Botafogo brigando pela Copa do Brasil, Flamengo favorito para Libertadores, para Brasileiro, e há uns anos isso era muito inimaginável, né? O futebol carioca dominando. E hoje não é porque o programa é de futebol carioca, porque o futebol carioca realmente está muito forte, tanto que você vê os últimos campeões de Libertadores, todos cariocas, quase que os 4 cariocas vão para Libertadores, né? Se o Vasco tivesse conseguido esse título da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Vasco pode sim brigar pela Copa do Brasil novamente. Vejo o Diniz tendo essa capacidade de Copa. No Brasileiro também acho que é uma incógnita, mas não acho que brigue contra o rebaixamento nem nada do tipo. Vejo o elenco do Vasco como um elenco que não é ruim, como alguns falam, um elenco fraco, um elenco de time rebaixado, não acho. Acho que contratou bem também na temporada passada, a gente até falou sobre isso ainda em 2025, né? E sobre a zaga do Vasco, eu vejo tanto o Robert Renan quanto o Cuesta, 2 zagueiros muito, muito bons. Então, o Vasco podendo também apostar nesse elenco que tem agora, com o Diniz permanecendo, que eu acho que é sempre uma boa notícia, tá? A não ser que seja um caso muito extremo de um treinador que faça algo fora da curva, assim, que mereça ser demitido, mas para mim, você manter um trabalho a longo prazo é sempre uma melhor notícia do que você recomeçar tudo e ter que buscar uma nova opção. Tá sempre alguns passos à frente ali já. Exatamente, eu vejo muito assim, né? A não ser que tenha uma situação interna, enfim, algumas questões que quebram esse padrão. Mas eu acho que o Vasco tem capacidade de buscar, sim, uma posição de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Uma Sul-Americana também não acho difícil de avançar, assim, e a Copa do Brasil também brigando. Mas é óbvio que não chega como favorito, nem perto disso, a quarta força do Rio de Janeiro, Azarão. é claro, porque o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, principalmente, estão muito acima, mas acho que o Vasco pode beliscar alguma das 2 Copas que está participando, principalmente por não ser a Libertadores, né? Se estivesse na Libertadores ia ficar bem mais complicado, mas a Sul-Americana a gente percebe que é um nível abaixo e quem sabe o Vasco não consegue quebrar esse padrão de nenhum time brasileiro ganhar a Sul-Americana, né? Porque enquanto os brasileiros dominam a Libertadores, ninguém ganha a Sul-Americana, é só vice, Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, Atlético, todo mundo vice. E é engraçado, pra mim, a Copa né? do Brasil é bem mais difícil que a Sul-Americana. Você tem times de nível de Libertadores e mesmo assim, ninguém consegue chegar lá e vencer. O Fluminense teve a chance ali, o Atlético teve a chance.
enfim, e acaba caindo ali pro Lanús. Você consegue ver um Vasco mais consistente para 2026, Bandeira? Acho que passa muito pelo trabalho do Diniz, né? O que o Diniz vai ter que ajustar nesse time, né? Trabalho começando em janeiro, né, também, então já tem uma vantagem em relação ao ano anterior, uma ideia de futebol. Já conhece bem o elenco? Já conhece bem o elenco, como disse a Bruna, que não é fraco o elenco do Vasco, é um elenco interessante, vamos dizer assim. Garoni, o Vasco tem duas situações a serem observadas. A primeira é o elenco como está agora, a segunda é se a SAF vai ser vendida, e aí o poder de investimento é maior. Porque com poder de investimento, um trabalho bem feito desde o início, muda tudo pode acontecer no cenário, futebol e muda totalmente o cenário. Agora, observando hoje como o Vasco está agora, tem que brigar pelas Copas. Sim. Chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. No ano seguinte, finalista. Perdeu, chegou em casa tendo empatado fora, poderia ter vencido. Então foi finalista. Pode brigar novamente, tem que brigar pela Copa. O Vasco, se chegar em outra final da Copa do Brasil, não vai ser absurdo. Sim. Ninguém vai considerar absurdo. Foi semi em 24, né? E finalista em 25. Se você falasse em 24 ao Vasco, vai chegar a 2 semifinais seguidas. Aí ia ser considerado loucura. Hoje não. O Vasco, se chegar à final também não é novamente... inimaginável. E a Sul-Americana, o Vasco tem que entrar para ser campeão. Acabou que o Mineiro top 8 do Pedrinho aconteceu, né? O Vasco foi o segundo colocado no título nacional, né? Ele tem que reformulou tirar a o média. elenco. Se você tirar a média, 14º, segundo, divide, por vai dois. dar o oitavo ali 7, na média de Vai dar, de brasileiro. 2 vai dar 7 ali, né? vai dar Não, 7. 14 com 2, 16. Divide por 2, mais 8. 2. Tá. Soma as duas Então, colocações. já pode fazer um vídeo aí, Garônimo, teu canal já falando, ó, o Juninho acertou. Pedrinho. Juninho, Pedrinho. Eu vou te falar, só pra completar o que você falou. Pra mim, o Vasco tem que entrar firme no Carioca já, tá? Exato. Porque é uma questão de autoestima. Também. Assim, de verdade, porque eu acho que o torcer tem muito de você... Você precisa voltar a se acostumar a ganhar título. A gente tava até brincando aqui de... vale, não vale, da Derby das Américas e tudo mais. A gente tava brincando aqui. Cara, levantar a taça, amigo. Valeu uma coquinha gelada, valeu... Levantou, acabou, cara. Futebol é isso. O Vasco até a Taça Guanabara tem que ser, claro que não vai ser, não vai parar a rua, né? Mas assim, claro. você precisa voltar a competir com o Flamengo, Fluminense, Botafogo e pra ganhar, pra você não ter aquele, vamos pegar os caras, e tanto que o Vasco eliminou o Fluminense e Botafogo da Copa do Brasil, são rivais diretos do Rio de Janeiro. Para o brasileiro, o Vasco não perdeu pro Flamengo, empatou os 2 jogos. Então precisa, até no próprio Carioca, que é um campeonato muito difícil, você tem ali 3 times que estão na Libertadores. Então, assim, não é simples de você ser campeão. Pode ser simples de você enfrentar os menores. Agora, você ser campeão, você tem 3 rivais ali, no caso do Vasco, que estão acima, só olhar a tabela do brasileiro, que acho Mas que talvez seja até o ano mais fácil, entre aspas, para o Vasco tentar por causa dessa mudança, né? Porque o Flamengo, eu acho que não vai priorizar nem Carioca, pouco. né? Porque, tem Campeonato Brasileiro. O Botafogo comprar Libertadores logo depois. É isso. E o Fluminense também, tem que Campeonato Brasileiro. aproveitar o momento. Acho que o Vasco pode tentar focar nisso mesmo. Não que seja a grande meta para 2026, mas acho que é importante você disputar. Porque assim... E 10 anos sem ganhar, né? É o que a gente estava falando. Só não é importante quando você não ganha. Não vale de nada. Não vale de nada quando você não joga. Quando é o seu time que está sendo campeão. Agora vai ser campeão lá para você ver. Todo mundo lembra do gol de barriga do Renato, do gol do Pet de falta, do gol do Cocada, do gol do Rondinelli, do gol do Maurício. Todo mundo lembra. Por mais que antigamente tivesse um peso maior. Um peso diferente. Mas Cavadinha. Todo mundo lembra da letra do Léo. Enfim. É complicado que agora, recente, sinceramente, qual foi o gol do título do Carioca de 2023? O Cano difícil, fazendo gol em Fla-Flu recentemente. Mas aí é o que você falou sobre o estado anímico. O Fluminense, campeão da Libertadores 23, foi campeão carioca em cima do Flamengo, exatamente. com uma virada épica. Sim. Tinha perdido 2-0, Isso. fez 4-1 no segundo jogo, e aí depois foi campeão da Libertadores em 2023. Isso é importante também. O Vasco tem que entrar forte no Carioca, assim. Se o Botafogo conseguir, é porque tem a pré-Libertadores, mas o Botafogo conseguir também tem que entrar forte no Carioca, porque além da premiação, não ganha desde 2018. Isso pode dar aquela casca realmente para as Copas, né? O Botafogo vai jogar a Libertadores e o Vasco vai jogar a Sul-Americana. E no Brasileiro, o Vasco, para mim, tem a obrigação de fazer uma campanha sólida de primeira página. Primeira página de tabela, não dá mais para ficar 11º, 12º, não. O Vasco já tá com um trabalho aí um pouco mais consistente. A gente não tá falando aqui... Era expectativa para 2025, com a expectativa da SAF. Pois é.
Mas então, mesmo sem SAF, o Vasco tem que brigar pelas Copas e tá ali na primeira página de tabela. Do Brasileiro. Concorda, Papa? Você acha que dá pro Vasco sonhar num top 10 de brasileiro, talvez, assim? Sonhar, assim, né? Não, acho que a sonhar, luta- sonhar tem que ser. É sonhar com o G5. título, sonhar Top sonhar 10 com tem o que ser título, obrigação. eu acho que é uma busca do Vasco. Você acha que dá ou porque assim, futebol brasileiro, de maneira geral, acho que todo tem caminhado em blocos difíceis ali de você entrar, né? Eu acho que não. Eu acho que se o Vasco só consegue isso se mantiver o Ryan. Se vender o Ryan, eu acho que é a alma desse time, né? Então acho que se o Vasco não conseguir segurar alguns desses principais jogadores aí, principalmente Ryan, o Vasco não briga para lá em cima, não. Aí eu acho que eu não vejo o Vasco conseguindo reposição, tendo verba para conseguir reposição. Na base. Tem bons jogadores na base, mas não são realidade como o Ryan. Então eu acho que se mantiver o Ryan, tem chance sim de estar no top 10, tá? Se ele sair, bem difícil. Depende de quanto, se sair, quanto que vai ser, né? Porque aí também a verba entra direto da venda do Ryan, né? O Ryan, mas se sair, não sai barato. Aí. Né? Tem a questão da SAF também, né? Pois é. Então, a SAF eu acho que a grande questão do Vasco, a dificuldade de projetar um 2026 é que você pode ter muitas mudanças. A gente está falando do agora, 2 de janeiro, que é o início do início de tudo, né? Mas pode ter muitas alterações para lá, mas eu acho que é isso. É um brasileiro sólido, pro Vasco brasileiro sólido estar entre os 10, de preferência, a temporada inteira, né? Sim. Porque tem muito disso, né? O time vai ficar ali, o Vasco passou muito por isso. Campeão Zona de da terceira rebaixamento, lanterna, e consegue acelerar, e aí vai ali para 11º, 12º e parece que tá tranquilo. E não foi. Foi um ano onde passou grande parte na zona de rebaixamento. Acho que o Vasco tem que lutar por G8. Acho que para mim é o que o Vasco tem que fazer, independente de revenda de SAF ou não.